Vez por outra, chegam até nós histórias inspiradoras de casais que tentam engravidar. Na ficção, o sonho de formar uma família pode ser visto nos cinemas, em filmes e documentários. Mas o desejo de ser mãe, de gerar um filho, pode ser algo bem difícil de alcançar para algumas mulheres. Hoje o Papo Saúde é dedicado ao tema da infertilidade feminina. Nós vamos conversar com o médico responsável pelo nascimento do primeiro bebê de proveta do Ceará, o especialista em reprodução humana, Evangelista Torquato. Bem-vindo, doutor Evangelista. Uma alegria receber o senhor aqui. Eu que agradeço o espaço dado a mim e eu espero contribuir aumentando o nível de informações dos teus ouvintes. Pois muito bem. Vamos começar falando sobre esse sonho, né? Essa vontade, um desejo muito forte de formar uma família, que é o desejo de casais, enfim, mas que se deparam às vezes com essa dificuldade. Normalmente, como é que eles percebem ali a infertilidade, a impossibilidade de gerar um filho por essas formas naturais que a gente imagina? Essa é uma informação importante, é uma informação temporal. Eu preciso do tempo para poder orientar esse casal. E de uma forma muito objetiva e clara, como é que a gente orienta para quem está aí nos ouvindo? Se você, mulher, tem até 35 anos de idade e você tem de 1 a 2 relações por semana e não engravida após 1 ano, você deve procurar um serviço especializado. No entanto, se você tem entre 36 e 38 anos, esse tempo de espera para a gravidez vir é de apenas 6 meses. E se você tem acima de 38 anos, portanto, eu estou falando da mulher de 39 à frente, essa mulher já deve iniciar este sonho pelo serviço especializado. E por que o tempo é crucial? Existe uma variação biológica na mulher extremamente diversa da do homem. Eu vou explicar isso a seguir. Quando uma mulher nasce, ela nasce com a sua reserva de óvulos definida, que é algo em torno de 2 milhões de óvulos. Portanto, 1 milhão para cada ovário. E quando ela nasce, no momento que ela nasce, ela já passa a perder esses óvulos. Mas ela perde sem recompor. E a perda principal desses óvulos ocorre na infância e na pré-adolescência. Para que a gente tenha uma noção de magnitude de perda, uma garotinha que nasceu com 2 milhões de óvulos, ao menstruar a primeira vez, ela somente vai ter 400 mil óvulos. Então, mais de 70% da perda dos seus gametas ocorre na infância e na pré-adolescência. E essa perda de óvulos continua, porque você pode imaginar, não, mas 400 mil é um número bom? Não é. Por quê? Cada mês, cada vez que ela ovula, ela perde 1.000 óvulos. Uhum. Então, a mulher, para liberar um óvulo, ela, entre aspas, mata 1.000. De tal forma que a mulher vai ter algo em torno de 400 ovulações durante toda a sua vida. Estou muito chocada com esses números, sério. Para que a gente tenha uma ideia, digamos, abissal desse comportamento, desse fenômeno biológico, em média, uma ejaculação masculina em um homem normal sai 30 milhões de espermatozoides. Então, essa diferença é abissal. É uma diferença biológica muito importante para a mulher tomar conhecimento. Qual é, assim, a diferença do percentual entre a infertilidade masculina e a infertilidade feminina? Isso está medido, assim, X% dos casais querem ter filhos, mas tantos por cento é decorrente da infertilidade feminina e outros tantos por cento pela infertilidade masculina? Sim, isso é perfeitamente medido hoje. Hoje é um número que nós temos conhecimento disso há muitos anos já. E aí, nesse ponto, há uma equidade. Não é esta enorme diferença biológica que eu acabei de citar. 40% das infertilidades, a causa é masculina, 40% a causa é feminina e outros 10 a 20%, os dois, ambos,
tem alguma coisa que contribui para a infertilidade. A gente tem uma questão cultural muito forte, né, que houve um tempo em que praticamente olhava-se para a mulher quando o casal demorava a ter filhos, fulana não pode ter filhos, ela é infértil, né? A gente hoje está se detendo sobre a infertilidade feminina, né? Mas eu queria só um comentário seu em relação a isso. Se isso já mudou mais, se já se pesquisa o homem precocemente ou se demora muito para chegar até o homem também? É, esse é uma resposta que eu vou dar muito interessante, porque eu fui um vivente dessa história. Como eu estou há 30 anos consultando, então eu sou uma testemunha ocular desta mudança. As minhas consultas iniciais, elas eram quase que exclusivamente femininas. Quem me procurava era a mulher e vinha, na imensa maioria das vezes, sozinha à consulta. Isso eu testemunhei com meus olhos. E hoje, eu diria-te que quase 100% das minhas consultas, o homem está presente. Então, há uma mudança no comportamento masculino, sem dúvida. Ele passa sim a assumir o papel devido, afinal de contas, ele é responsável por quase metade das infertilidades. Muito bem, então vamos voltar para o nosso foco, né, que é a infertilidade feminina. Queria que o senhor apontasse para a gente aqui quais são as principais causas. Olha, por incrível que pareça, eu vou já falar de doenças, mas por incrível que pareça, a principal causa hoje para mim não é doença. Ela é a idade. Porque, observa, 1950, ou pelo menos até 1950, vocês sequer tinham direito a votar. Olha que absurdo. 1950 foi ontem. Agora, 2022, nós já passamos para a mão, para comandar essa nação, por uma grande mulher. Então, de 1950 para 2010, uma verdadeira mudança no comportamento feminino. E uma mudança extremamente louvável. Afinal de contas, elas entraram nas universidades, elas se formaram, elas fizeram seus mestrados, seu doutorado, seus cursos de pós-graduação, passaram a ter seus empregos, suas profissões, passaram a ocupar cargos relevantes, passaram a chefiar o mundo. No entanto, o casamento foi afastado desse foco inicial. E aquela mulher que outrora que casava aos 20 anos, hoje não está mais casada. Ela vai casar mais tardiamente, 30 anos, às vezes mais. E quando casa, isso tem pesquisa já feita, a construção da família é o quarto ou quinto item do desejo desta mulher. E eu digo muito isso, tem que combinar com o ovário. Porque diante dessa primeira parte da minha fala, onde eu falei do comportamento biológico do ovário, não dá para deixar o tempo passar sem observar como está teu ovário. E aí é muito importante que eu divulgue cada vez mais essa informação. No sangue das mulheres corre um hormônio chamado antimileriano, ou abreviadamente, como chamamos, o AMH. Dosa-se no sangue, em qualquer tempo, em qualquer hora. E ele é produzido exclusivamente pelo ovário, pelos folículos, pelos óvulos. Então, ele é um marcador de reserva ovariana. E aí, nesse aspecto, a mulher pode acompanhar o declínio da sua reserva, de como está decaindo a sua quantidade de óvulos. E, mais do que acompanhar, tomar atitudes. Então, é muito importante que quem está aí deste lado, nos escutando, saiba que hoje existem ferramentas, tanto diagnósticas, e aí eu vou me reportar ao antimileriano que acabei de falar, uma medida de um hormônio do seu sangue, como também uma medida preventiva, onde você pode congelar os seus óvulos para usar de uma forma mais tranquila, mantendo o seu bom potencial reprodutivo em um ponto de vida futuro. Então, eu gosto muito de dados para que quem aí está nos escutando tenha essa clareza. Vamos imaginar que você tenha 30 anos de idade. E vamos imaginar que você fez um congelamento de óvulos. E vamos imaginar que você congelou algo em torno de 15 a 20 óvulos. Muito bem. Esta mulher
que não era casada ou que por qualquer motivo não queria filhos agora, resolveu engravidar aos 45 anos ou aos 60. Exatamente. E nós tivemos o caso de uma brasileira que chamou a atenção de todos, né, justamente porque ela engravidou aos 60 anos. Perfeito. Pois bem, vamos aos números. Então, esta mulher de 30 anos que congelou entre 15 e 20 ovos aos 30 anos, aos 45, ou aos 50, ou aos 55, a taxa de gravidez dela gira por volta de 80%. Onde uma mulher de 45 anos, usando seus ovos de 45 anos, a taxa de gravidez é por volta de 3%. Agora, nem toda mulher tem acesso, né, a tudo isso. Então, voltando para a questão das causas, né, a gente teve recentemente a Anitta, a cantora Anitta, trazendo, né, para a discussão, para todas as rodas, né, a endometriose, que é uma doença ainda não é levada tão a sério, me parece, né? Então, essa é uma das causas, né? Na verdade, o que eu te coloquei foi o seguinte, na tua pergunta. Para mim, a primeira causa é o comportamento social da mulher. Hoje, eu Certo. pego... Nossa Senhora, quando eu estou no meu consultório, que eu vejo uma paciente de 33, graças a Deus, porque é 38, 40, 42, Uhum. 39, 40, 43. É sempre essa faixa etária. Então, por isso eu estou dizendo que a idade não é uma doença, mas para fins reprodutivos femininos comporta-se como uma doença. Uhum. Então, esse é um ponto crucial dessa nossa fala. E aí, como esse espaço é um espaço muito bom para a gente divulgar informações, novamente se dirigindo a essa pessoa que está aí do outro lado nos escutando, o que eu diria? Se você tem uma cólica menstrual muito forte, a ponto de obrigar-te a usar algum medicamento para dor, se esta cólica menstrual estava presente desde tua vida menstrual ou se ela não estava presente e passou a existir. Se esta cólica menstrual se associa a um desconforto, às vezes na relação sexual mais profunda, se você, durante a menstruação, seu intestino funciona mais e você vai mais vezes ao banheiro, com fezes mais amolecidas, a chance de você ter endometriose é em torno de 80%. Nós temos um tempo médio de atraso no diagnóstico de endometriose por volta de 8 anos. Desde que uma mulher passe a sentir dor até o seu diagnóstico definitivo, o tempo médio no nosso país é por volta de 8 anos. O país que melhor faz diagnóstico do mundo é a Bélgica, que é por volta de 4 anos. Ainda muito tempo. Muito bem. Essa paciente pode, com essas informações, passar a ser um agente ativo e questionar, obviamente, o questionamento dentro do que é correto, questionar o profissional que acompanha quanto à presença da endometriose. A endometriose vai se desenvolvendo progressivamente, paulatinamente. Aí, quando é lá nos 35 anos, ela tira a pílula anticoncepcional, vai engravidar, e eu digo muito isso, ela juntou dois grandes vilões da infertilidade. Ela juntou a idade acima de 35 com a endometriose, não diagnosticada precocemente. E isso parte devido ao comportamento machista, tanto nosso como das próprias pacientes. Culturalmente, vocês podem sentir dor. Culturalmente, aqui no nosso estado, nós temos uma paciente chamada Maria das Dores. Como pode? Parece imbricado que você pode sentir dor até no nome, Maria das Dores. Então, não é assim. Esse é um momento interessante para dizer o seguinte: dor menstrual pode significar uma doença ginecológica. Esse seria o grande segredo, vamos dizer assim, para essa paciente ser um agente ativa desse diagnóstico. Como terceira causa, nós temos as trompas, o fator tubário. Um breve relato, mas é assim: a vagina é um tubo e esse tubo se comunica com outro tubo, que é o útero, tudo comunicado, e esse útero se comunica com outros dois tubos, que são as trompas. Um tubo só. E a vagina é um meio riquíssimo, é um ambiente riquíssimo em bactérias. E a vagina é o local da cópula, da relação sexual.
E aí vem as DSTs, as doenças de transmissão sexual, que ascendem por este tubo, vagina, útero e trompa, e danificam as trompas. Levando... E o que faz a trompa? A trompa é uma ponte entre o ovário e entre o útero. Ela se danifica com a presença desses micro-organismos, muitas vezes advindos da relação sexual, para uma relação sexual desprotegida. E aí, no nível de informação, a relação sexual, na medida do possível, deve ser protegida com camisinhas, mesmo que você faça uso de métodos contraceptivos, porque você poderá ter infecções por bactérias, como, por exemplo, a clamídia. Então, você não vai ao médico, você não está sentindo nada e está infectada pela clamídia lá na sua trompa. E é o que acontece? Quando você vai engravidar, não engravida, vai fazer um exame de trompa, chamado esterossalpingografia, e está lá a trompa obstruída. Então, essas três, e por último, para finalizar, existem mais outros diagnósticos, mas são menos comuns, são as doenças ovarianas policísticas, ou ovário policístico chamado. Só que há uma certa confusão nesse termo. Doença ovariana policística é uma coisa e ovário policístico é outra. E eu vou agora tentar ensinar essa diferença para você compreender quando que você deve ter essa preocupação. Mulheres normais, que ovulam normalmente, elas podem ter os ovários policísticos. No entanto, quando ela tem a doença ovariana policística, ela não tem menstruação regular. Menstrua a cada 2 a 3 meses. Então, esta mulher menstrua bem menos do que deveria ser uma menstruação mensal. Esta paciente pode ter uma infertilidade de causa ovulatória. Perfeito. Então, muito bem explicado.